Homem de lata. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Ciclana. E pode ler sem problemas, pois já troquei os nomes. Acredito que será um relato curto, porém intrigante. Bom, esse relato aconteceu com uma antiga colega da minha mãe, no município de Piripiri, no Piauí, que aqui vou chamar de Olga. Na década de 80, quase não existia iluminação nas ruas. Que é isso, um pernilongo? Bom, na década de 80 quase não existia iluminação nas ruas. E também naquela época, Piripiri não era tão desenvolvido. E o povo que vivia lá dizia que existia muitas assombrações naquela cidade. Foi quando Olga voltava quase meia-noite de uma festa junto com duas amigas e estava tudo silêncio. Elas não tinham tanto medo, pois naquele tempo também não existia tanta bandidagem como hoje em dia. As amigas de Olga chegaram em casa primeiro e Olga teve que seguir a rua adiante sozinha. Mal sabia ela o terror que lhe esperava. Ela continuou andando naquele silêncio ensurdecedor, porém o negócio ficou estranho. Do nada ela começou a ouvir barulhos de latas caindo, batendo no chão. Mas eram barulhos altos, porém ela não conseguia identificar de onde vinha. E aí ela começou a ficar com medo. Somente ela estava ali na rua, pelo menos como ser humano, né? Logo ela se deparou com um ser infinitamente alto, parecia ultrapassar pelo céu, pois ela não via a cabeça de tão alto que era, e o seu corpo era formado por latas gigantes. Olga se desesperou, ela não sabia para onde correr, pois o bicho era imenso e impedia ela de correr para os lados. Mas ela correu por debaixo das pernas daquele ser. E assim que ela passou por baixo das pernas daquela coisa, o ser começou a se desmontar. E as latas gigantes caíram, fazendo barulhos altos e assustadores. E um bicho aqui. Barulhos altos e assustadores. Depois Olga correu para casa sem nem olhar para trás. E o mais intrigante é que ninguém foi olhar o ocorrido. É como se só ela tivesse escutado aqueles barulhos de lata, sabe? Enfim, achei muito esquisita essa história que a minha mãe me contou. Nunca tinha ouvido falar disso, mas eu não duvido de nada. Existem muitas coisas que nós, meros seres humanos, não entendemos. E talvez não temos a capacidade de compreender essas situações. Termino por aqui, Ana. Um beijo, que Deus abençoe você e sua família sempre. Um abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que não foi em outra dimensão, né, que isso aconteceu? Sei lá, deve ter tanta coisa aí, tanta coisa esquisita em outras dimensões, diria até no plural. Tem relato aqui de criança que brincava com seres que eram pequenininhos, mas tinham cabeças de ferramentas. A cabeça era de martelo, de chave de fenda, de pá. De cabeça com forma geométrica. Já vi relato de que via seres com cabeça de triângulo, círculo, quadrado. Tantas coisas, né? Que você fala, não, peraí. Aí você fala, um homem de lata? Tão grande que você não conseguia ver a cabeça dele, ela passou por baixo das pernas, no meio da rua. E aí as latas caindo, o barulhão que faz, e ninguém sair para ver, né? Então, será que de repente ela foi para uma outra dimensão e se deparou com um ser esquisito desse? E conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Será que o espírito nos salvou? Oi, Ana, me chamo Fulano e estou muito feliz de compartilhar esse relato com você. O relato que estarei contando aconteceu com a minha mãe, lá por meados de 2003, 2004, quando ela estava viajando para a Bahia com seu... Hoje a Bahia tá aqui, ó. Viajando para a Bahia com seu ex-namorado para ficar num sítio da nossa família por uma semana. A viagem foi incrível, eles se divertiram e aproveitaram até que chegou o dia combinado para voltarem. Eles tinham a mania de viajar de madrugada e dessa vez não foi diferente. Eles saíram do sítio lá pelas 2 da manhã,
A viagem de volta estava ocorrendo normalmente, até que a minha mãe avistou uma mulher no meio da estrada, olhando fixamente para eles. Quando eles iam passar perto dessa mulher, minha mãe viu ela se jogar em cima da moto. Eles estavam de moto. Logicamente, minha mãe ficou em pânico, achando que tinha atropelado uma pessoa. E seu namorado ficou sem entender o motivo do pânico da minha mãe. Então, ele parou a moto para ela se acalmar. E aí, minha mãe estava certa de que haviam atropelado uma mulher. Até que, então, eles resolveram voltar até o local que era para a mulher estar. E eles não encontraram absolutamente nada, nem um vestígio, nem de acidente, nem de pessoa, de nada. Rapidamente, o namorado da minha mãe achou que ela estava com sono, por isso havia tido uma ilusão ou algo do tipo. Depois de alguns minutos, eles voltaram para o caminho e se depararam com um acidente entre 2 caminhões de carga que haviam batido em algumas motos. Depois de algum tempo, eles conseguiram voltar para a nossa cidade. E hoje em dia, minha mãe acha que esse espírito, essa entidade que ela viu na estrada, era algo que tentou fazer com que eles não entrassem naquele acidente, que parou eles por um espacinho de tempo para que eles não chegassem naquele acidente que ocorreu ali. Bom, esse foi um dos vários relatos que eu e minha mãe temos. Espero que você tenha gostado e também espero poder compartilhar outros relatos aqui no canal. Beijos e um abraço do fulano. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu também acredito nessas coisas que atrasam a gente para você não passar por certa situação, muitas vezes. Coisas que você fala, talvez isso tenha acontecido aqui para algo pior não acontecer ali na frente. Eu acredito nessas coisas. O garoto e a lamparina. Vamos ver este? Olá, Ana, tudo bem? Eu sou fulana, mas pode me chamar de fulana. Brincadeiras à parte, pode chamar só de fulana mesmo. Sabe, eu acho que já é o 5º relato que eu conto. Ana, às vezes acho que é maldição de família, porque todos da família todos da família das 3 Marias, que família das 3 Marias, passou por algo sobrenatural. Acho que vou acabar te enviando vários relatos por vários anos, porque eu tenho vários relatos, tantos de minha vivência como de algum familiar. Bom, o próximo relato que vou contar é do meu tio, irmão da minha mãe. Agora esse meu tio tem 40 anos. O caçula dos 7 irmãos. Para melhor compreensão, vou falar esse relato em primeira pessoa conforme me foi relatado. Sem mais enrolação, vamos lá. Nomes trocados. Então é o tio dela contando, né? Bom, eu sou o fulano e na época eu era uma criança muito sapeca e vivia eu e mais 6 irmãos no interior do Ceará. Vivíamos num assentamento. Na época eu tinha 8 ou 9 anos, não havia energia elétrica. Quando anoitecia era costume usarmos lamparinas. A distância de uma casa para outra era enorme e tinha algumas casas que não haviam sido terminadas ou eram tão velhas que estavam em ruínas. Era 6 horas da tarde quando minha mãe pediu que eu fosse comprar alguns ovos num mercadinho bem longe de casa. Seriam uns 30, 40 minutos a pé. Peguei meu carro de arame, que o meu pai havia feito para mim, que vivia levando ele para cima e para baixo, e fui. Carro de arame, ele até mandou uma foto aqui. É isso? Mas que chique! Dá até para dirigir ele assim? Dá para virar? Você senta nele e... Tipo, como que é? Tipo aqueles carrinhos aí, eu adorava, eu não tinha, mas eu achava muito legal aqueles carrinhos que você sentava e ia pedalando ele assim, aí ele ia rodando e você virava o volante. Sabe aqueles carrinhos que nem do Jorge, do Carrossel, da primeira versão? Eram uns carrinhos, do Jorge, acho que era elétrico, tinha uns carrinhos assim.
Em vez de ser um velotrol, era um carrinho. Você sentava. Ai, eu achava aquilo demais. É mais ou menos isso. Só que feito à mão ali de arame. É isso? Enfim, vamos lá. Então, peguei meu carro de arame que meu pai havia feito e eu vivia levando ele para cima e para baixo. E fui. O caminho até lá foi normal, sem nada relevante para contar. Cheguei na vendinha, comprei os ovos e saí todo pomposo com um saco de papelão com os ovos e na outra mão arrastando o carro de arame, quando eu comecei a ver uma luz em uma das casas que estavam em ruínas lá. E eu comecei a observar que essa luz se movia. Eu, inocente e curioso, me aproximei e comecei a observar. Cheguei mais perto, percebi que era uma lamparina que estava flutuando sozinha. Eu fiquei fascinado e via que ela dava voltas pela casa, ela percorria todos os cômodos daquela casa em ruínas. Eu avistei uma árvore próxima a essa casa. Apoiei-me nela e passei vários minutos olhando aquilo acontecendo, até que chegou em certo ponto em que a lamparina foi até a entrada da casa. Quando ela foi para a entrada, eu resolvi pegar minhas coisas para poder ir para casa. Mas cadê eu consegui me mexer? Eu fiquei paralisado. Não importava o quanto eu tentasse, eu não conseguia sair daquela posição. Quando eu, assustado, voltei a olhar para a lamparina, minha alma quase saiu do corpo. A lamparina tinha saído da casa e estava vindo na minha direção, tipo sozinha, flutuando assim, sabe? E aí me subiu um arrepio que veio dos pés até a cabeça. A lamparina vinha bem devagar e eu lutava para tentar me mexer. Eu rezava em pensamento, implorando a Deus para me livrar daquilo. Quando a lamparina estava a mais ou menos uns 2 metros de mim apenas, finalmente eu consegui me mexer. Nessa hora eu saí correndo, esqueci até o meu carro de arame jogado perto da árvore, corri como nunca tinha corrido na minha vida. Só levei o saco de ovos porque já estava segurando na mão mesmo. Se não fosse por isso, eu tinha deixado lá também. Cheguei em casa mais branco que papel. Minha mãe foi olhar a sacola e não sobrou um ovo para contar a história. Quebrou tudo, tipo, levou o saco de ovo, mas foi isso, ovo. Não sobrou um ovinho inteiro. Só levei o saco de ovos porque... voltei aqui. Contei tudo que tinha acontecido e a minha mãe só disse que era coisa da minha cabeça. Ainda levei umas palmadas por ter quebrado todos os ovos. Mais tarde, depois que a raiva da minha mãe passou, ela me disse que várias pessoas relataram ter visto a mesma coisa que eu e também ter paralisado próximo à casa e que lá já tinha fama de ser mal assombrada. Bom, Ana, esse foi o relato do meu tio. Eu adoro o seu canal. Sempre que eu puder, estarei enviando relatos da minha família, esperando ansiosamente que sejam contados. Obrigada por ter lido e bye! Observação. Segue em anexo a foto de mais ou menos como era um carro de arame com o carro de arame com o puxador. Meus avós não tinham dinheiro e criaram todos eles com muito esforço. Então, como não tinham condições de dar brinquedos, meu tio e minha mãe contavam que o avô, é isso? O pai deles fazia carros de arame com puxador para os filhos homens. E para as meninas, eles faziam bonecas com um sabugo de milho, com sabugos de milho pequeno. E fingiam que os fios do milho eram os cabelos da boneca. Nada de sobrenatural, só achei interessante contar isso. Hoje nós estamos nostálgicos, olha, a groselha, tudo. Agora, esse carro de arame, então, eu acho que era um carrinho, e aí tinha tipo um puxador, que nem a gente leva as crianças hoje, senta, só que hoje você senta a criança no carro e tem aquele negócio que você vai empurrando. Era mais ou menos isso, era um carrinho, e aí você ia andando e empurrando ele, assim, empurrando o carrinho, pra brincar. E minha mãe já teve boneca de sabugo de milho, né, mãe? E o cabelo do milho era o cabelo da boneca, que era mais ou menos dessa cor, mais ou menos. E depois minha avó também costurava e fazia bonequinha de pano pra minha mãe e pras minhas tias. E meu pai fala que tinha também carrinho de lata de
lata de óleo, não sei, lata, tinha umas latas assim, e aí cortava as latas, fazia assim e fazia carrinho. Ninguém tinha brinquedo lá quer dizer, tinha, quem tinha mais condições tinha as bonecas de plástico e tal, mas quem não tinha se virava com o que tinha. Aí. Então, vá saber o que aconteceu nessa casa. Para ter esse negócio, essa lamparina flutuando e paralisar as pessoas. Por que paralisava? O que acontece se ninguém corresse? A hora que tem a chance, corre. Mas se ninguém corresse, fala, o que é isso de lamparina? Vai chegar em mim e vai fazer o quê? Gente, eu tive um sonho esses dias. Deixa eu contar relato, vou ficar falando aqui. Mas eu sonhei e quase foi meio que um sonho lúcido, porque eu sabia que eu tava... Assim, eu tava numa casa e aí começou a me subir um medo. E eu não tava vendo nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. Ou ia chegar, ou ia vir. E um medo. Mas junto com o medo, começou a subir uma raiva. Eu falei, mas cadê então? Aí eu comecei, aparece no sonho. Aparece! Aparece! Vai, vem então. E eu falava, mas ao mesmo tempo, assim, morrendo de medo. E eu sabia que eu tava num sonho. E eu falava, eu vou andar, eu vou pro próximo cômodo. Eu não sei se lá eu vou ver alguma coisa. Tinha uma janela e aquele medo, aquela atmosfera que eu falei, vai aparecer alguma coisa, tem alguma coisa aqui. E tá me dando medo. Eu falei, mas também vou enfrentar. Já, eu tô no sonho e vou enfrentar. E aí eu ia pra sala e falava, aparece! Olha só, e se aparecesse, gente? Aí depois eu fiquei... Mas eu tava meio que sem paciência por esse espírito, sei lá o que tava lá. Falava, aparece então, já que tava fazendo, tá aqui, tá fazendo medo, então cadê? Aí eu acordei, depois, não sei, não apareceu. Mas aí o que acontece? Porque nessas situações a gente sente medo, tudo, a gente foge, a gente tenta acordar. Não é o primeiro sonho que eu fico lá, e se eu ficar? Fala, vem, o que vai fazer? Vai botar fogo em mim, vai aparecer, vai me dar um susto, você quer alguma coisa, não quer? É só em sonho, tá, gente? Se fosse na real, eu ia estar caída no chão, desmaiada, com medo, correndo também, quebrando ovo, catando cavaco no chão, perdendo chinelo pro meio do caminho. É assim. Mas no sonho, quando a gente sabe que tá sonhando, está protegido pelo sonho, aí tem hora que fala, também vou falar, o que quer? Aí eu lembrei que eu sonhei assim. E aí, o que acontece com essa lamparina? Se a pessoa não corre, por que ela vem até a pessoa? E por que paralisa? Será que quer mostrar alguma coisa? Quer dizer? É algum espírito que não sabe que morreu, tá por lá, quer vir conversar? Né? Não é de maledite, é de maledito, de novo. Meu Deus, esses maleditos estão proliferando? Vamos lá, então. O maledito que era perseguido por uma entidade. Qual não é, né? Porque, pelo amor de Deus, pra ser assim, só pela natureza humana mesmo, tá perdido o mundo. Não, tô brincando. Mas tem gente que é ruim mesmo e tem gente que é ruim e aí já é acompanhado de outra coisa ruim, que aí junta as duas, ruim espiritual, ruim encarnado, e aí já faz a desgraceira tudo. Então, vamos lá. O maledito que era perseguido por uma entidade. Agora, peraí, somente pra mim. É uma moça que nos conta. Os nomes já estão trocados. Boa noite a todos, me chamo fulano e finalmente tomei coragem para contar algo que vem me atormentando durante esses dias de pandemia. Eu tenho 22 anos. Esse caso com o maledito me aconteceu no ano de 2018. Na época eu tinha 20 anos e ele 19. Fui criada por pais adotivos e super rígidos. Minha crença até hoje é o cristianismo. Porém, não vou negar que gosto de me aprofundar em assuntos sobrenaturais. No entanto, eu era um pouco fora do padrão de beleza de algumas adolescentes, e isso me maltratava de uma forma assustadora. Chega uma etapa na nossa adolescência que só queremos curtir, sem ter que dar satisfação para ninguém. Infelizmente isso aconteceu comigo. Como eu disse, meus pais eram muito rígidos e quase não deixavam eu sair para lugar nenhum. E essa falta de segurança em mim
fez com que eu começasse a mentir sobre para onde eu ia e com quem eu ia. Alguns finais de semana me levavam para casa de colegas, onde acontecia quase de... Alguns finais de semana me levava... Quem te levava? Me levava para casa de colegas, onde acontecia quase de tudo, menos sexo e drogas ilícitas. E foi em um desses finais de semana que eu conheci o maledito, que aqui vou chamar de Arthur. Não vou mentir, de início ele me chamou a atenção. Era o típico garoto que me deixava interessada. Bonito, educado, atencioso e um pouco cheinho. Não me julguem, eu adoro um gordinho. Naquela altura do campeonato, eu já estava um pouco alcoolizada, me sentindo toda confiante, fui tentar puxar assunto com alguns colegas que estavam próximo dele. E logo notei que ele me olhava de cantinho de olho, sabe? Porém, assim que eu olhava de volta, ele trocava a direção. E foi assim durante a noite toda. Passaram-se algumas semanas. Recebi uma mensagem no meu WhatsApp e logo percebi que era o maledito. Ana do céu, se eu soubesse que isso tudo ia acontecer, eu não teria respondido aquela mensagem. Conversamos durante semanas, até que meu celular parou de funcionar. Olha, era o universo querendo me avisar, hein? A vida de resenha continuava, e foi em uma dessas que eu o encontrei novamente. Quando ele chegou, era em torno das 11 horas da noite e eu já estava no nível hard de alcoolizada. Assim que eu o vi, fui logo o abraçando e tentando explicar o que tinha acontecido com meu celular e depois disso não lhe soltei mais. Ficamos um pouco distante do pessoal e fomos para a calmaria de uma rede, onde conseguíamos ver nitidamente a lua cheia. Balanço para cá, balanço para lá e finalmente demos o primeiro beijo. No dia seguinte, estava conectada ao meu Facebook com o notebook do meu irmão. Quando alguém tinha me mandado uma mensagem no bate-papo, claro, fui dar aquela velha stalkeada para saber quem era. E para minha surpresa era o Arthur, o maledito. Virávamos noites conversando, falando de assuntos super aleatórios e convidei ele algumas vezes para vir me visitar. E estava sim, rolando um sentimento da minha parte, mas alguma coisa persistia em me dizer que não era para eu ir mais fundo naquilo. Eu, muito teimosa, ignorei totalmente a minha intuição, porque eu realmente achava que tinha chegado a minha hora de viver o relacionamento dos sonhos. Não demorou muito para ele me pedir em namoro e é claro que eu aceitei. No início é tão perfeito, né? Eu, querendo impressionar minha família, logo o apresentei para os meus pais. Meus pais o receberam com muita gentileza, porém não deixei de notar o olhar de reprovação vindo deles. O Arthur a cada dia me impressionava mais. Era como se tivesse vindo de um conto de fadas. Ele fez questão de me assumir em todas as redes sociais e para mim aquilo era uma prova de amor. Porém, esse lado bonzinho dele durou no mínimo 3 meses, quando finalmente chegou às pressões psicológicas. Jogo de manipulação era com ele mesmo. Logo começou a reclamar da falta de sexo, fazer piadinhas em relação ao meu corpo, perguntar várias vezes o motivo de eu me maquiar tanto e continuar do mesmo jeito. Grosso. Falar, eu ainda posso me maquiar e você que tem essa cara de começar a brigar. Ai, gente, nossa. Ai, gente, não pode aceitar uma pessoa que tá ali do teu lado, num relacionamento amoroso, que deve te amar, com essas piadinhas. Isso é piadinha que você não faz nem com teu amigo, você vai fazer com tua namorada, com teu namorado, com sei lá. Tá, tchau. Bom, e continuar do mesmo jeito, já não me tratava mais como antes. Ele passava dias sem vir me ver. Já não tinha mais reciprocidade. E além disso tudo, era muito possessivo e agressivo. Foge! Surtava do nada. Teve uma vez que ele chegou a me agredir e me mandar embora de sua casa em plena 10 horas, às 10 horas da noite.
Eu me sentia um lixo por não ter forças psicologicamente ou fisicamente para dar um fim naquilo. É isso que a gente fica, né? Eu não julgo ninguém por isso, mas por quê? Não é que a gente fica nessa fraqueza às vezes? Tá claro, tá evidente que o cara tá sendo um lixo. E às vezes continua, né? A gente não tem força. Será que não é realmente uma magia, uma hipnose que a gente fica dentro, fica meio em transe, sei lá o que acontece, porque, né? Tipo, a lógica é falar, fez isso, tchau, né? Porque isso não é amor de jeito nenhum, né? Só que olhando de fora e claramente tendo a visão clara, a gente pensa nisso, mas quando você tá dentro, muitas vezes parece que a gente tá cego, não vê e não consegue sair. Tem que pedir força para sair disso, porque tem que sair disso quanto antes. Quanto mais você fica dentro de um relacionamento desse tipo, mais perigoso é. Perigoso, correndo risco de morte mesmo, tá? Bom, tópico 2, ela tá dividindo em tópicos. O fim do relacionamento. Depois de 8 meses de relacionamento, já cansada das piadinhas feitas por colegas em relação à traição, porque ele traía também, eu comecei a pedir ajuda a Deus. Eu não conseguia encontrar forças vindo de mim. O meu caso de depressão piorou e a minha autoestima estava no chão. Eu já não fazia questão mais de me cuidar, muito menos de sair de casa. As coisas em minha casa estavam cada vez piores. Brigas por cima de brigas, a situação financeira desmoronando. Minha mãe adoeceu com um quadro horrível de AVC. Cheguei até a ter problemas com o meu útero, onde tive que passar dias fazendo consultas e consultas. Com tudo que estava acontecendo, eu já não tinha mais tempo para o relacionamento. Creio que isso foi o limite para ele. Ele veio até mim e terminou tudo. Não vou negar que eu me senti apunhalada. No momento tão sensível com o qual eu estava... num momento tão sensível pelo qual eu estava passando, um momento que eu estava enfrentando, ele não teve nem um pouco de empatia. Bom, passou uma semana e eu tive notícias que ele estava namorando com uma vizinha que tinha apenas 15 anos de idade. Não tenho nem palavras para esclarecer como eu me senti naquele exato momento. Eu me segurei durante 2 meses e não mandei nenhum tipo de SMS para ele. Para minha surpresa, ele não se segurou e implorou uma segunda chance. Quando ele falava aquelas palavras bonitas, eu realmente vi aquele velho Arthur, o Arthur que eu conheci naquela noite. Porém, como um relâmpago rápido e frio, ele se modificou. E com apenas uma palavra, ele me fez tremer do outro lado do celular. E ele disse, eu não vou te deixar em paz. Eu vou acabar com você. Você vai se arrepender de não me aceitar novamente. Tô falando que quanto antes sair dessas coisas, melhor, porque olha lá. Antes de bloqueá-lo em tudo, eu ainda consegui ver que ele digitava. Tópico 3, o sobrenatural. No nosso primeiro Réveillon juntos de 2018, eu descobri algo que mudaria minha vida por completo. A nossa programação já estava feita desde a semana passada, desde a semana anterior. Eu iria para a casa de alguns parentes para comemorar a virada de ano lá. E depois da meia-noite, ele iria me pegar para a gente passar algumas... Porque voltou ou não voltou? Bloqueou ou não bloqueou? Agora fiquei confusa, porque ele ameaçou que se não voltasse, ele ia acabar com sua vida. Mas daí... Não, então tá voltando o tempo aqui. Primeiro Réveillon juntos... Peraí, vocês voltaram, não voltaram? Fiquei confusa agora. Voltou? Então voltou. Depois da ameaça do não sei o que, voltou o relacionamento. E aí teve o primeiro Réveillon junto. Tá, vamos lá. E depois da meia-noite ele ia me pegar pra gente passar algumas horas juntos. E naquela noite eu tava muito animada. Mas assim que ele foi me buscar, eu notei que ele tava muito estranho. Perguntei o que estava acontecendo e ele disse que não era nada. Porém eu não insisti. Depois das 2 da manhã, decidimos ir curtir a sós. Fomos para a casa dele, comemos e deitamos. Naquela noite, me entreguei a ele. Só que eu vi algo estranho enquanto estávamos no ato. Era um homem, alto e muito forte. Era como se ele estivesse saindo da parede. E com um piscar de olhos, ele desapareceu
entre a escuridão. Assim que terminamos, o maledito não era mais o maledito. Ele estava estranho, andava diferente e até falava diferente. Eu estava com muito medo. Eu comecei a perguntar o que tinha acontecido e ele só falava que nada. Não, e ele só falava que nada disso deveria ter acontecido, que eu era parte de um erro dele. Me pediu para entrar no carro e eu estava sem reação, eu não sabia o que fazer além de chorar. Imagina, gente. Eu implorava para ele me contar o que eu tinha feito de errado, tá vendo? Aí a gente ainda se coloca como se a gente tivesse feito alguma coisa de errado. E ele só continuava a dirigir muito rápido e em um silêncio perturbador. Até que eu gritei e falei para ele parar e me explicar o que estava acontecendo. Ele parou. Encostamos em uma praça e o maledito começou a falar. Primeiramente, ele se apresentou e disse que se chamava Rodrigo. Sim, Ana, ele se apresentou dizendo que era outra pessoa. Eu fiquei em choque e não conseguia parar de chorar. Eu realmente não sabia o que estava acontecendo e ele me contou tudo, desde o início até o fim. Me explicou o que ele era e o seu propósito na vida do Arthur. Ele é uma entidade a qual foi invocada pela família do Arthur para acompanhar o Arthur. Em troca, o Arthur ganhou saúde. Ele me contou que o vem acompanhando desde o dia do acidente. No caso, desde os 10 anos de idade, quando ele sofreu um acidente. Peraí, agora é só para mim. Bom, hoje eu sei que ele já encontrou outra pessoa. Me disseram que ela sofre o mesmo que eu. Essa pessoa que está com ele sofre o mesmo que um dia eu já sofri com ele. Infelizmente, ainda moro na mesma cidade que ele, porém estou prestes a me mudar e eu não vejo a hora. O maledito até hoje me persegue, mesmo estando com outra, me manda mensagem de outros números, me liga por números desconhecidos, vive passando na porta da minha casa. Torço por sua felicidade e espero que um dia ele se liberte. E esse foi o relato. Ana, me perdoe pelo erro de ortografia, te acompanho desde 2016 e adoro seu canal. Um beijo, fique com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, em troca dele ter saúde, a família combinou aí com uma entidade para ficar junto com ele. De vez em quando essa entidade toma o corpo dele e aí faz ele ter esse rebuliço na vida amorosa. Não é dupla personalidade, não, nada disso. Gente, que perigoso isso, né? Recebi a ajuda de Santo Expedito e São Judas Tadeu, e é uma moça que nos conta também. Há alguns dias atrás, ouvi um relato sobre São Judas Tadeu. Confesso que gosto de relatos de milagres, pois aumentam a minha fé. Porém, não imaginava que teria que colocar a minha fé em ação em tão poucos dias após ouvi-lo. Enfim, vamos ao relato. No dia 1º de novembro de 2021, o meu filho sofreu um acidente de moto na rodovia, quando estava indo trabalhar. Um motorista alcoolizado bateu em sua moto, arremessando-o ao chão. Ele sofreu uma lesão na clavícula, e qual seria uma lesão onde seria necessário passar por uma cirurgia. E também sofreu muitas escoriações. Suas costas e braços ficaram em carne viva, muito feridos. Aqui começa o primeiro milagre, pois Deus, nesse dia, livrou meu filho da morte.
Eu tenho certeza disso, pois uma testemunha que o socorreu disse que o motorista que colidiu em sua moto estava a mais de 140 quilômetros por hora e que o meu filho tinha tido um livramento de Deus ali. Ele caiu no meio da rodovia. Um carro poderia facilmente ter passado ali. E ele poderia ter sofrido uma lesão gravíssima na coluna, segundo os médicos, pois a maioria das escoriações estavam nas costas. Muitos médicos que passaram pelo quarto dele no hospital disseram que ele teve sorte, mas eu digo que não foi sorte, foi Deus. Sempre pedi a Jesus que subisse naquela moto com ele quando ele saía para trabalhar. E fazia o mesmo quando dava mais ou menos o horário dele sair da empresa. Então eu sei que Jesus estava com ele naquele momento. Já resgatado e no hospital, recebemos a informação de que ele teria que passar por uma cirurgia na clavícula, mas que ele deveria aguardar, pois havia casos mais urgentes que o dele, e que essas cirurgias seriam realizadas antes da dele. 8 dias depois do acidente, meu filho ainda estava internado e nada de agendar em cirurgia. Meu coração de mãe, angustiado, vendo meu filho com dor, já não sabia mais o que fazer. Na manhã do dia 8 de novembro, quando estava no carro indo para o hospital, chorando, me lembrando da situação em que o meu filho se encontrava, me lembrei do relato que havia ouvido há dias atrás. Confesso que, sem muita fé, eu pedi para São Judas Tadeu, que é o santo das causas desesperadas e dos hospitais, e a Santo Expedito, que é o santo das causas justas e urgentes, que tocassem no coração daquele médico para marcar a cirurgia do meu filho, e eu mandaria um relato em agradecimento pela bênção alcançada. Qual não foi minha surpresa quando o médico passou e agendou a cirurgia para o dia seguinte? E aqui estou eu escrevendo esse relato para agradecer pela bênção. Agora um recado para os pais. Orem sempre pelos seus filhos. A oração pode livrá-los da morte. Ainda mais a oração de um pai e de uma mãe. Não é? Sim, olha só quanto relato interessante. É a coletânea Pagamento de Promessa. Não é? Que legal ver todas essas coisas boas acontecendo através da fé, não é? Muito legal. Pessoal, se vocês... Eu vou abaixando aqui na tela, né? Se vocês têm um relato desses também, pode mandar para o canal. É sobrenatural também. Não significa que o sobrenatural tem que ser só coisa ruim pingando sangue, tá? Tem coisas boas também que a gente... às vezes não tem explicação, né? Ou envolve aí milagres e esses... O primeiro relato é este daqui. Adeus, irmãozinho. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo fulano. Esse é o segundo relato que envio. Tá tudo certo aí para vocês? Tá tudo certo? Eu tô. Você tá ao vivo? Tô. Tá tudo certo? Você tá me vendo lá? Eu vou lá te ver. Então tá. Peraí que se eu não voltar, tá. Ixi, me perdi aqui. Beleza, então. Sejam bem-vindos aí, quem está aqui pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá, continuando. Olá, Ana, me chamo fulano. Esse é o segundo relato que envio. O primeiro não foi muito bem escrito, então eu vou refazê-lo e reenviá-lo. Eu agradeço. Esse relato não aconteceu comigo, aconteceu com o pai do meu bisavô, antes dele e toda a família imigrar aqui para o Brasil. Então foi com o trisavô, ou tataravô, não sei. O relato se seguirá como se ele estivesse contando. Todos os nomes do relato já estão trocados. Muito obrigada. Então agora é o pai do bisavô dele contando essa história. Em 1942, o meu pai mandou uma... Então, peraí, é o bisavô dele contando, é isso?
ou é o pai do bisavô mesmo, agora eu não sei. Bom, em 1942, o meu pai mandou uma carta para o governo federal. Ainda havia algumas dezenas de terras do programa Homestead Act, é isso? Homestead Act, e centenas de pessoas interessadas. Ele não estava com muita esperança de conseguir as terras, mas conseguiu. A documentação só chegou em 14 de abril de 1944 e nos mudamos meses depois. Levávamos uma vida típica de quem mora no interior. Dormíamos e acordávamos conforme o sol estava no céu. Tudo ia bem até o dia 8 de novembro de 1950. O meu irmão, John, acordou gritando, se pondo de pé no meio do quarto. Rapidamente, o pai e a mãe tiraram a mim e aos meus irmãos do quarto. Não ficamos sabendo o que estava acontecendo. Como caçula, tentei convencer o John que me contasse, mas ele fez como todo irmão mais velho, sorriu e ficou calado. Depois desse dia, muitas coisas começaram a acontecer. Objetos desapareciam por dias, depois surgiam em lugares inesperados. Animais morriam ou desapareciam sem deixar rastros. Plantações murchavam de uma hora para outra. Encontrávamos manchas estranhas no solo. Minha mãe achava que poderíamos estar enfrentando um problema espiritual, então nós chamamos o pastor da vila vizinha. Ele fez umas orações e passou água benta em cada cômodo. Quando terminou, ele disse: "A casa agora está protegida contra espíritos ruins, mas o problema de vocês não é espiritual." E eu guardei aquelas palavras para mim. Eu sabia que não podia ser nada de espírito porque eles são invisíveis, mas eu via luzes. Eu sempre acordava no meio da noite, devia ser muito tarde porque todos já estavam dormindo, menos o meu irmão John. Sentado na cama, olhando a escuridão do campo pela janela, com os olhos inchados e cheios de lágrimas. Ele deslizava da cama e eu me juntava... Peraí. Eu sempre acordava no meio da noite, já devia ser muito tarde, porque todos já estavam dormindo, menos o meu irmão John. Eu estava sentado na cama, olhando a escuridão do campo pela janela, com os olhos inchados e cheios de lágrimas. Eu deslizava da minha cama e me juntava a ele, me pondo embaixo de seu braço. Eu não me atrevia a perguntar por que ele estava chorando, e John também não me dizia, ou não me diria. Como todos aqueles acontecimentos estranhos haviam começado... do mesmo jeito que aqueles acontecimentos estranhos começaram, também terminaram. De repente, 3 meses depois, acordei no meio da noite, como sempre, mas John não estava no quarto. Levantei da cama e desci para a cozinha. Todas as portas e janelas estavam abertas. Do lado de fora estava o meu irmão John, olhando para uma esfera de luz que pairava acima de sua cabeça. Assim que atravessei a porta, o John olhou para mim. Sentamos os dois no chão e ele me contou. Nosso pai e a mãe dele se conheceram em uma festa. Os dois ficaram juntos por uma noite e ela desapareceu. O nosso pai e a mãe dele se conheceram em uma festa. Os dois ficaram juntos por uma noite e ela desapareceu. O nosso pai se casou com a minha mãe. Meses depois, a mãe do John apareceu em casa com o John bebê nos braços e entregando ao nosso pai, dizendo o seguinte: "Eu não posso ficar aqui e também não posso levá-lo. Eu vou voltar para buscá-lo." O nosso pai não teve tempo de recusar, pois ela correu e desapareceu virando a esquina. Me abraçando, John disse: "Eu preciso ir agora. Todos irão esquecer, até você, irmãozinho. É certo que todos esqueçam para não machucar seus corações. Você é o pontinho de ouro que deixo aqui no final do... Você é o potinho de ouro que deixo aqui no final do arco-íris.
Uma outra esfera de luz, então, saiu de dentro da casa, se fundindo com aquela esfera maior e desaparecendo no ar, junto com o meu irmão. Assim, puf, como uma luz se apaga. Como John disse, todos tinham esquecido. Mamãe, papai e meus irmãos, todos tinham esquecido do John, como se ele jamais tivesse existido. Como se o meu irmão tivesse sido apagado da história. Seus desenhos, alguns deles retratando a mim e a minha mãe, eram só uma pilha de papéis em branco agora. Nada que eu pudesse guardar para lembrar dele. Era como se ele realmente nunca tivesse existido, exceto por uma foto, uma única foto que tiramos juntos, quando fomos visitar o circo. Eu esperei e ainda espero que aquela esfera de luz apareça de novo e o meu irmão volte. Bom, Ana, esse é o meu relato. Eu cresci com o meu avô e com o meu bisavô me contando essa história. Eu não posso dizer que acredito 100%, mas eu me pergunto, John teria sido abduzido por extraterrestres? John teria mesmo existido ou era só fruto da imaginação de uma criança? Ou John teria falecido e não queria deixar o irmão, mas ele não podia ficar ali e então seres mais elevados o ajudaram a passar para o mundo espiritual? Meu avô disse que a foto ainda existia e eu a procurei. Também procurei documentos que comprovassem a existência do John e só encontrei a matrícula da pré-escola em 1935. Mas então o John existiu. Será que, como aquela história que a gente já conversou aqui, ele perdeu o irmão, será? O irmão desapareceu realmente por algum motivo trágico aí, ou realmente faleceu, mas como talvez pode ter sido um choque para ele ter perdido o irmão ter desaparecido, realmente essa história acabou surgindo na mente dele como uma forma de amenizar a situação, como um trauma, ou pelo que eu entendi aqui agora, né? A mulher com quem o pai dele lá, né, do John saiu, ela era uma extraterrestre. Então, ela teve o John, mas por algum motivo ela não quis deixar ele pro lado de lá, quis deixar ele aqui, mas depois ela falou que vinha buscar e ela veio abduzir ele e levar pro lado de lá agora. Mas, e aí? E aí? É isso ou não é? Tem ou não tem? Acontece ou não acontece? Qual a opinião de vocês? Aviso sobrenatural. Nossa, esse daqui é até que quase longo. Vamos lá. Olá, Ana. Olá, assombrados. Ana, primeiro queria dizer que adoro as histórias que você conta. Passo minha hora de almoço escutando os relatos. Que legal. E hoje vim compartilhar a minha história. Tenho algumas histórias, mas essa foi a mais assustadora. No ano de 2007, eu iniciei minha graduação em farmácia. Logo na primeira semana, me identifiquei muito com uma menina da sala, chamada Fulana. Ana, ficamos muito amigas logo de cara. Nossos gostos eram muito parecidos, para tudo. Éramos aquela dupla de patricinhas da sala, sabe? Fulana era bonita, simpática e todos gostavam muito dela. E tinha uma coisa que chamava a atenção de todos: o cabelo. Ele era muito comprido e liso, o meu um tanto parecido com o dela, porém um pouco mais curto. Éramos realmente parecidas em quase tudo, na cor dos olhos, até o formato dos olhos, meio puxadinhos, enfim. Fulana e sua família frequentavam um centro espírita e eu cresci na evangélica. Porém, nessa época da faculdade, eu já não frequentava havia um tempo já a igreja. Bom, era feriado de 9 de julho e não me lembro bem ao certo de quando. Eu não me lembro ao certo de quando encerraram as aulas na faculdade por conta desse feriado.
A fulana ia viajar para Minas Gerais, visitar um primo que não via há algum tempo. Mas algo dizia para ela não ir. Ela insistiu muito para que eu fosse com ela. Mas imagina se a minha mãe deixaria eu com apenas 17 anos. Vocês estavam na faculdade com 17 anos? Iniciou a faculdade, a graduação e... acho é com 17? Bom, acho que é, né? Nossa, parece tão jovem. Mas acho que é isso mesmo, né? Bom, eu com apenas 17 anos pegar a temida estrada de Minas Gerais. Ana, ela chegou muito... peraí. Deixa eu colocar musiquinhas de fundo, gente. Pronto. Desculpe. Bom, Ana, ela chegou muito bem até Minas Gerais. Encontrou seu primo, os amigos. Naquela noite até conversamos via webcam do MSN. Conversamos, rimos como sempre e nos despedimos. Ela iria para uma festa que haveria na cidade e eu iria sair com algumas amigas do colégio. Bom, por volta da 1h30 da manhã, guardem essa informação. Eu olhei para o meu relógio e me veio a fulana na cabeça. Foi um pensamento muito rápido. Perguntei na minha mente o que será que ela estaria fazendo. Ana, essa história é triste. É um relato um pouco longo. Eu peço desculpas pelos detalhes. Peraí. Eu voltei para casa naquela madrugada. Deitei como de costume e acordei no outro dia com o meu celular tocando. Havia um garoto na faculdade que era apaixonado pela fulana. Eu vou chamá-lo de fulano. Fulano me ligou e eu, como de costume, atendi a ligação já num tom de brincadeira. Ai, fulano, é muito cedo ainda para você ficar me ligando para eu te dar uma força com a fulana. Vai, toma coragem, fala com ela logo. Ana, ele muito sério do outro lado da linha me perguntou: você já acordou? Já levantou? E eu, tipo, vá, você faz questão de me acordar? E aí ele falou assim: a fulana faleceu. Ana, eu gelei. Eu não conseguia acreditar naquilo. Ela foi a minha amiga da vida, sabe? Sabe aquela pessoa que te completa? Era ela. Mas calma, isso não é nem o começo da história. Fulano foi me explicando o que havia acontecido. Pois bem, ele foi explicando o que havia acontecido. Pois bem, fulana, seu primo e seus 2 amigos foram a essa festa numa picape. 4 pessoas num carro que cabia 2. Fulana estava sentada no meio do câmbio. O outro menino dirigindo, o outro amigo no banco do passageiro e o primo da fulana, que era campeão de jiu-jitsu, ou seja, muito grande, estava deitado nos 3. O primo da fulana se mexeu e o motorista perdeu o controle do carro, capotou e só foi parar quando atingiu uma árvore. Minha amiga querida faleceu na hora e o seu primo também. O motorista entrou em coma por algum tempo e o outro se safou. Nada aconteceu com ele, inclusive ele que chamou o resgate. Enfim, Ana, aquilo me chocou muito, muito mesmo. Até hoje mexe muito comigo. Sabe quando dizem que quando alguém morre devemos deixá-los em paz? Ana, devemos mesmo. Passou algum tempinho após o falecimento da fulana e eu conheci uma outra menina, vou chamar aqui de Iris, que me identifiquei muito também, não como a fulana, mas nós ficamos muito próximas, muito mesmo. De uma dormir na casa da outra, da minha mãe virar amiga dela e eu amiga da mãe dela. Inclusive a Iris chegou a ter um casinho até com meu irmão. Ana, nessa época, era modinha postar vídeos no YouTube, lembra? Filmar nossas diversões e postar. Eu, ainda muito, muito frágil pelo falecimento da fulana, quis fazer uma homenagem com um vídeo no YouTube para ela. E a Iris estava me ajudando. Ana, ficamos o dia inteiro mexendo nas fotos da fulana. Pensei muito, muito, muito mesmo nela naquele dia.
Chegou a noite, meu irmão não estava em casa esse dia e resolvemos dormir no quarto dele, que tinha uma bicama, né? Deitei na parte de baixo e a Iris na parte de cima. Numa certa hora da madrugada, eu ouvi cochichos muito altos e confusos. Eram conversas muito rápidas no corredor da minha casa. Acordei muito assustada e acordei a Iris. Perguntei se ela estava falando comigo. Ela disse que não, que eu estava ficando doida. Voltei a dormir. Ana, foi a coisa mais assustadora que aconteceu na minha vida. Eu fechei os olhos e os meus pés começaram a queimar. Eu me encolhi involuntariamente, como se estivesse abraçando minhas pernas, e parece que algo atravessou o meu corpo e saiu pela minha cabeça, pois minha cabeça foi lançada para trás. Levantei assustada demais, acendi a luz e contei tudo para Iris. Amanheceu e certamente eu não consegui mais dormir. Contei para minha mãe o ocorrido e ela, como uma evangélica fervorosa, falou que era coisa da minha cabeça, mas que não era bom eu ficar mexendo nas coisas e nas recordações da fulana. Num certo momento do dia, eu me convenci que tudo aquilo tinha acontecido, tinha sido um pesadelo. Tudo aquilo que tinha acontecido tinha sido um pesadelo. Mas, Ana, a noite chegou novamente. Claro que eu não dormi sozinha, mas dessa vez a Iris havia ido para a casa dela e o meu irmão tinha voltado para minha casa. E eu dormi, obviamente, com o meu irmão, na parte de baixo da beliche, e tudo aconteceu de novo. Eu pulei para a cama do meu irmão e lá fiquei até amanhecer. Ana, a partir daí, eu tive muitos pesadelos com a fulana. Eu sonhava que eu a encontrava de cabelos curtos. Lembra que eu falei que o cabelo dela era bem comprido? Era a paixão dela, aquele cabelo. E ela estava no meu sonho com os cabelos curtos, com os olhos brancos. Eu sonhava com nós duas sofrendo acidente de carro, enfim, vários pesadelos. Ah, um detalhe, Ana. No último dia de aula, o último dia porque iríamos ter um feriado, estávamos indo embora da faculdade e a fulana perguntou para o resto do pessoal se eles não iriam se despedir dela. Aquilo soou tão pesado que eu falei, ai credo, não fala assim. Parece que ela sabia o que ia acontecer. Depois dos pesadelos, que foram muitos mesmo, eu tive um sonho. Eu sonhei que todos da nossa sala procurávamos a fulana na sala de aula e nada de encontrá-la. Até que eu subia uma escadaria, descia a escadaria, repetia o processo várias vezes, até que a encontrei. Ana, ela virou para mim e falou assim no sonho: Ciclana, eu tô bem, já aceitei a minha partida. Por incrível que pareça, gente, eu nunca mais sonhei com ela depois disso. Vim sonhar com ela agora, depois de anos, e aí foi sonho mesmo, nada de pesadelos. Ana, eu tenho muitos relatos e esse é o maior. Beijos assombrados, fiquem com Deus. Beijos, Ana, Matheus, e um beijo nas crianças. Muito obrigada, um beijo para você. Triste, né? Mas será que realmente os pesadelos, essas coisas foram porque estava remexendo nas coisas dela? Sabe, querendo ver foto, querendo fazer a tal homenagem e pensando muito e sabe, às vezes lamentando sem querer, né? E isso atrapalhou, ou de alguma forma ela não estava gostando, até que ela veio avisar nesse sonho, tipo, e falar, olha, eu tô bem, tá? Eu já aceitei, tá tudo ok, e fique em paz, não precisa mais ficar talvez nesse pesar, não sei. Pode ser, realmente a gente ouve, né? Deixe os mortos em paz, não fique revirando ou remoendo muito. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.